Passado uns tempos, o irmão aparece na porta da igreja com um caminhão menos velho. Ele trocou aquele carrinho aos pedaços por um melhorzinho. E ele alegre, glorificando a Deus. Um dia o irmão aparece na porta da igreja com um caminhão zero. E ele, foi Jesus que deu, aleluia, está contente. Aí veio o segundo caminhão, veio o terceiro, o 10º, o 20º. De repente o irmão arranjou uma frota de 100 caminhões. Mas o irmão não vinha mais na igreja. Cadê o irmão fulano e tal? E você acha que um homem daquele tem tempo para vir na igreja? Com tanto empregado para pagar, documento para assinar, gente chamando aqui, reunião com a autoridade, dali não tem mais tempo. 10 anos sem vir à igreja. Acabou a vida espiritual daquele homem. 10 anos depois, um dia à noite, ele entrou de novo. Aleluia, glória a Deus. O que aconteceu, irmão? Perdi tudo, mas estou aqui de novo. Deus sabe quem é que tem estrutura para receber muita grana. Então, toma cuidado. Eu nunca vou pregar contra o dinheiro. Nunca vou dizer para alguém, irmão, tem um emprego bem, você ganhar pouco. De maneira alguma, irmãos. Essa é a minha encrenca com a teologia da prosperidade, quando ela só prepara as pessoas para o sucesso. Você não vai ter problema na vida. Vai ser um mar de rosas, é uma maravilha, você vai ter só viagens. Não, irmão, a vida é marcada de adversidades. Essa é a minha bronca com essa teologia, porque ela só prepara os seus adeptos para o sucesso e esquece de prepará-los para as adversidades da vida que surgem muitas vezes. Eu até tenho bronca daquele pregador que fica enganando o público na hora de fazer apelo. Vem para Jesus, vem, sua vida vai mudar, vai ser um mar de rosas, nunca mais você vai ter problemas. Às vezes é o contrário. Às vezes o sujeito até que está vivendo a vidinha dele tranquila, bebendo as suas pingas, jogando seu palitinho lá no boteco, fumando o seu cigarro, ele aceita Jesus, a vida vira uma encrenca. Já os parentes viram contra ele, os familiares, os filhos, tudo isso. É uma luta. O momento que nós estamos atravessando, um momento delicado. Eu gosto da perspectiva bíblica, eu gosto do que está em Provérbios capítulo 30, versículos de 7 a 9, quando o escritor diz, 2 coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de minha vaidade a palavra mentirosa, não me des nem a riqueza nem a pobreza, mantém-me da minha porção acostumada. Eu gosto do que está escrito em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Vou ler para vocês uma citação que coloquei de Chuck Swindoll, no livro Supercrentes. Eu creio que está na página 50 ou 48. Olha o que diz esse líder, grande líder evangélico na América do Norte. Hoje ele é presidente do Seminário Teológico de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, falando de forma geral, há 2 tipos de testes na vida. O da adversidade e o da prosperidade. Dos 2, o da prosperidade é o mais difícil. Porque quando a adversidade chega, as coisas se tornam simples. O alvo é a sobrevivência. É o teste de manter o básico, como comida, roupa e moradia. Mas quando a prosperidade chega, cuidado. As coisas se complicam. Porque todos os tipos de tentações sutis chegam também exigindo satisfação. E é em tal circunstância que a integridade da pessoa é colocada à prova. Eu sou levado a crer que quanto mais dinheiro, mais se peca. Porque tem muito pecado aí que o pobre não tem dinheiro para entrar para pecar, para pagar o pecado. Então, a pessoa, quanto mais dinheiro, mais tentada ela vai ser. Uma outra coisa, a teologia da confissão positiva, da prosperidade, ela tem produzido crentes arrogantes. Eu conheço pregador, sei quem é, poderia até dizer o nome dele aqui. Que ele chega numa igreja com 800 pessoas, a maior parte da igreja são pobres, e diz, olhem para este terno. Quanto vocês acham que o servo do Senhor pagou neste terno? Pois é, paguei $800. Porque um servo do Senhor, um filho do rei, não pode colocar qualquer coisa no corpo. Né? E este par de sapatos que o servo do Senhor está usando para levar o evangelho da paz. Quanto vocês acham que o filho do rei pagou nesse par de sapato? Eu vou dar uma dica, é importado. Quanto vocês acham? Pois é, esse aqui eu paguei $450. Sabe? Porque o filho do rei não pode pôr qualquer coisa nos pés. E ele ainda continua contando. Há poucos dias cheguei no aeroporto de Cumbica. E eu disse, estou saindo com as minhas malas. E veio o irmão me buscar no aeroporto. E quando eu cheguei perto do veículo do irmão, eu dei uma bronca nele. Irmão, vai embora. Vê se arranja um carro para vir me buscar, porque eu sou filho do rei, não ando de Fusca. Um pastor na Bahia, ele conta de público. Eu sei quem é também. Conta de público. Pois é, irmão, lá na minha igreja, veio o irmão falar comigo depois do culto, dizendo, pastor, vamos lá orar? O senhor me deu um carro, eu queria que o irmão orasse pelo carro. Vamos lá, irmão, vamos lá orar. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu não orei. Repreendi aquele irmão.
Irmão, não vou orar, porque isso aí não foi Deus que te deu, isso aí foi o diabo que te deu, porque Deus não dá fusca para ninguém. Os pregadores da teologia da prosperidade ou da confissão positiva chegam a dizer que Jesus era muito rico, Jesus usava roupa de grife. Se Jesus estivesse vivendo na terra hoje, estaria usando marcas de Pierre Cardin. Jesus era tão rico que morava numa mansão. Jesus tinha tanto dinheiro que teve que contratar um tesoureiro. Porque só contrata um tesoureiro quem tem muita grana. E dizem que Jesus era tão rico que o tesoureiro roubava e ninguém percebia. Então quero apresentar Jesus como modelo de homem rico para nós financeiramente. E não é isso que eu vejo na narrativa do Novo Testamento. Você vê, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 24, quando Jesus foi apresentado no templo pelos seus pais, Maria e José. A Bíblia diz que José e Maria fizeram a oferta do pobre, ofereceram um casal de pombos. Por que José e Maria não ofereceram um novilho, um cordeiro? Por que não ofereceram um carneiro? Porque os dois estavam em pecado? Porque não tinham fé? É lógico que não. Você vê em Mateus capítulo 22, versículo 19 a 21, quando alguém perguntou para Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Jesus não enfiou a mão no bolso e tirou uma moeda? Não, ele disse, gente, alguém tem uma moeda aí para me emprestar? É só para contar uma historinha, eu já devolvo. Ele teve que emprestar uma moeda de alguém, ele não tinha moeda com ele. Em Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27, Jesus foi acusado de não pagar imposto. E era verdade. Chamou Pedro e disse, Pedro, estão dizendo aí que a gente não pagou imposto. É verdade, mestre. E pior, Pedro, não temos dinheiro para pagar imposto. Então você encontra Jesus no meio de uma crise financeira. Então a falta de dinheiro não significa maldição. Tem gente aí hoje confundindo pobreza com maldição, dizendo que crente pobre é crente maldito. Isso não tem base bíblica. Nunca aceite isso acontecer com você. Que crente doente é crente maldito. Eu tenho até visto alguns desses pessoal fazer o seguinte. Aí, vem para frente os enfermos, vamos orar agora. E aí vem a nossa irmã Maria Aparecida, 78 anos de idade. Tem mais de 60 anos de crente, mulher de Deus, mulher fiel. E ela vem para receber oração. E aí, irmã, qual é o seu problema? Irmão, não estou ouvindo direito, irmão. Vamos orar. E na oração já começa a expulsar o demônio da irmã. Demônio da surdez, sai dela agora em nome de Jesus, pelo amor de Deus. A mulher, uma serva de Deus, com 78 anos de idade, será que ela não pode envelhecer em paz e perder um pouco da surdez? Isso é um processo normal no nosso corpo. Ela não está com demônio coisa nenhuma. A soberania de Deus é a doutrina que afirma que Deus é supremo, tanto em governo como em autoridade sobre todas as coisas. Em outras palavras, Deus é a única pessoa que faz o que quer, como quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quer, sem precisar dar satisfação para ninguém. Porém, nos círculos da teologia da prosperidade, a soberania de Deus é jogada às farmas. Ao invés da pessoa orar, Senhor, eu te peço, eu te suplico, eu te rogo, eu humildemente solicito ou te peço. A pessoa começa, eu determino, eu reivindico, eu decreto, eu exijo, e assim por diante. Já não se usa mais o verbo pedir, nem o verbo suplicar, agora é exigir, é decretar, determinar, é mandar em Deus. Eu pergunto, Senhor ou office boy? Este livro de Kenneth Hagin, Zoe, A Própria Vida de Deus, na página 79, ouça só o que ele diz. A justiça, porém, significa alguma coisa a mais. Se eu permanecer em Deus e junto dele, meus direitos estarão plenamente assegurados. Ninguém poderá oferecer-me nada melhor. Nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Irmãos, nem Jesus tem uma posição melhor do que eu diante de Deus. E eu todos esses anos pensando que Jesus fosse o meu mediador, mas na verdade ele não pode ser porque ele não está melhor do que eu. Você já imaginou o absurdo dessa declaração? E uma outra coisa que se fala muito na teologia da prosperidade é que você deve exigir os seus direitos diante de Deus. Você tem direitos no trono e você tem que exigir os seus direitos. Agora que eu quero que você anote a diferença entre misericórdia e graça. Põe lá, misericórdia. É Deus não me dar o que eu mereço. Eu mereço a separação de Deus, a condenação, a ira de Deus, o castigo. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não me dá o que eu mereço. Graça é Deus me dar o que eu não mereço. Eu não mereço perdão, salvação, vida eterna, comunhão com Deus. Não mereço paz, não mereço o céu. Mas Deus, na sua graça, Ele me dá o que eu não mereço. Agora, se misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço,
Porque eu mereço o inferno, a condenação, a ira de Deus, a destruição, e Deus, na sua misericórdia, não me dá o que eu mereço. Vai lá no trono de Deus exigir o que você merece. Vai lá. Para ver como é que você sai de lá. No mínimo, arrebentado da cabeça aos pés. Essa turma não tem ideia do que eles estão fazendo. Outra coisa, reivindique os seus direitos, irmãos. Ora, quando é que nós reivindicamos os nossos direitos? Quando o patrão é safado, passa a gente para trás, não cumpre o contrato, mente, falsifica, aí, e assim por diante. É por causa da safadeza do patrão. Aí a gente faz o quê? Qual é a melhor maneira de reivindicar direito que nós conhecemos? Fazendo greve. Eu queria ver os adeptos da confissão positiva fazendo greve na igreja. Então, muito cuidado, porque isso de fato tem acontecido. R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, chega a ensinar que você nunca pode colocar na sua oração aquela frase, se for da tua vontade. Qualquer pessoa que colocar essa frase na sua oração, a sua oração já fracassou. Okay? Nunca faça isso. Frederick Price, um pastor de um grande ministério em Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos, chega a dizer, Deus não tem qualquer poder de interferir neste mundo. Quando Deus quer fazer alguma coisa neste mundo, se Ele quiser fazer alguma coisa neste mundo, Ele tem que pedir permissão para mim e para você. E eu não sabia que eu estava com essa bola toda. Mas nós vamos encontrar até mais. Nós vamos encontrar Paul Yang Cho, agora com o novo nome, Davi Yang Cho, no seu livro A Quarta Dimensão. Quantos de vocês conhecem esse livro? Já viu? Ok. No livro A Quarta Dimensão, Paul Yang Cho pediu 3 coisas para o Senhor. Ele pediu uma escrivaninha, uma cadeira com rodinhas e uma bicicleta. Bicicleta a turma não esquece. Mas Deus não respondia. E os dias foram passando, mas eu já pedi, por que Deus não responde? Eu já pedi, porque Deus não responde. E um dia descobriu por quê. Eu esqueci-me de especificar os meus pedidos diante de Deus. Por isso que Deus não responde. Deve estar todo confuso lá em cima. Então ele especificou. Senhor, a escrivania eu quero madeira tal, feita com essas medidas assim, assim. A cadeira com rodinhas eu quero com esses detalhes. E a bicicleta eu quero cor tal, número tal, fabricada nos Estados Unidos. Quando ele orou assim, é como se Deus respirasse aliviado no céu. Ai, Gabriel, estava aqui confuso sem saber o que fazer. Agora especificou, agora nós já sabemos que nós temos que responder. Sabe o que ele diz no livro A Quarta Dimensão? Depois que eu aprendi a especificar os meus pedidos diante de Deus, eu não tive mais medo de Deus errar na entrega. Como é que fica isso à luz de Mateus capítulo 6, versículo 8? Vosso Pai Celestial sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Como é que fica isso à luz do Salmo 139? Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que tudo tu sabes, Senhor. Irmãos, a Bíblia não proíbe o cristão de especificar os seus pedidos diante de Deus. Eu também não posso proibir, porque a Bíblia não proíbe. Agora, o que você não pode fazer é vir aqui no púlpito dizer, irmãos, tem que especificar, irmão, você aí não sabe o que fazer, porque aí você agride a onisciência de Deus. Mas cuidado quando começa nessa de querer ensinar a Deus como é que Ele pode te abençoar. Entre a sua vontade e a de Deus, qual que é a melhor? A dele. Eu estava dando uma palestra como essa, na zona leste da capital, em São Paulo. Depois que terminou a palestra, veio um rapaz conversar comigo. Pastor, você sabe que é do jeito que o senhor falou mesmo? Porque eu estava orando por uma esposa. E eu pedi uma esposa alta, veio baixa. Eu pedi loira, veio morena. Eu pedi magrinha, veio gordinha. Veio tudo o contrário, pastor. Mas, pastor, meu casamento está uma benção. Eu falei, é isso que importa. Deus sabe o que é melhor para nós. Eu acho, irmãos, que é uma tremenda demonstração de fé quando você chega diante de Deus e diz, Senhor, eu sou teu. Faça de mim o que o Senhor quiser. Eu sou barro, tu és oleiro. Isso é muito melhor, porque Deus só quer o melhor para nós. Eu queria falar alguma coisa sobre uma onda que existe por aí no Brasil hoje, dizendo, há poder em suas palavras. Suas palavras têm poder. Tem até um livro escrito por um escritor chamado Dan Gossetti, o título do livro é esse, há poder em suas palavras. Eu conheço uma preletora de batalha espiritual, que quando ela, num seminário, ela foi começar o seminário, ela já começou assim, vamos orar, irmãos? Porque nós vamos criar uma série de coisas boas aqui hoje. Eu quero deixar bem claro à luz da Bíblia que não existe ninguém que cria a não ser Deus. Mas isso é mais uma influência do movimento da nova era, onde você é levado a criar a sua própria realidade. Você sabia que hoje tem crente dando cheque sem fundo e decretando o fundo? Pela fé, o fundo está decretado lá no banco, em nome de Jesus. Tem até algumas mulheres decretando o marido das outras dentro das igrejas. Ela olha no homem e diz, é meu em nome de Jesus. Mas irmã é casada, mas a esposa vai morrer, vai separar, vai vir para mim. Eu já decretei, é meu. A coisa está séria. Hein? Então, com esse negócio de decretar,
Estão ensinando essas coisas para aí, decretar isso, decretar aquilo. E dizendo que as nossas palavras têm poder, que aquilo que você fala vai se cumprir. E eu mostro no livro, por exemplo, 1 Samuel 27:1. Davi faz uma declaração negativa. Ele diz, ora, algum dia morrerei pela mão de Saul. E Davi, você estragou tudo. Você ia ser rei em Israel, mas suas palavras têm poder, Davi. E agora Saul vai te matar. Você acabou de decretar sua morte pelas mãos de Saul. Pergunto a vocês aqui hoje à noite. Saul matou Davi? Não matou. E nem poderia matar. Por quê? Porque Deus já havia dito através do ministério de Samuel que Davi seria rei em Israel. Davi falou isso no momento de fraqueza. Ele estava sendo caçado por Saul. Agora, entre as palavras de Deus e a de Davi, é a de Deus que prevalece. E Davi vai ser rei em Israel com toda certeza. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24. O pai do garoto possesso vem para Jesus pedindo ajuda. Senhor, faz alguma coisa pelo meu filho. O diabo joga na água e no fogo. E Jesus diz para aquele pai, se você crê, tudo é possível ao que crê. E ele diz, eu creio, Senhor. Parabéns, amigo. Agora eu vou libertar o teu filho. Você acabou de fazer uma confissão positiva, dizendo que crê. Mas não é isso que acontece. De repente o pai daquele menino estraga tudo. Só que ele diz para Jesus, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu não creio em coisa nenhuma, eu não consigo crer. O que Jesus faz com ele? Agora, amigo, não posso te ajudar mais. Mediante a sua incredulidade, esquece, eu não vou operar. É isso que acontece? Não. Ele vai atender o pai do garoto. Apesar da impossibilidade de crer, o seu filho vai ser liberto. Porque acima da dificuldade de um pai de crer, está a graça, o amor e o poder de Jesus. E é o de Jesus que prevalece. Graças a Deus. Fala-se muito em unidade hoje no povo de Deus. Eu também sou a favor da unidade. Tanto que eu prego em muitas igrejas diferentes. Mas a nossa unidade tem que ser em torno da verdade e não do erro. Não podemos estar unidos na heresia, mas em torno da verdade. E, infelizmente, essas coisas têm acontecido. Em quase 26 anos de fé cristã, eu nunca vi tanta baboseira doutrinária no seio da igreja evangélica como estou vendo atualmente. E até igrejas que uma vez foram firmes, equilibradas, sucumbiram a essas novidades, ventos de doutrinas, e aí entra até igrejas tradicionais. Nós vamos ver que muitas igrejas evangélicas hoje são marcadas por uma sede, uma avidez de novidades. Ela quer a religião show, divirta-me. A turma quer vir na igreja para ser divertido. Eu estava até comentando com o pastor sobre a situação de muitas igrejas na América do Norte hoje que estão enviando seus obreiros para Hollywood para aprender técnicas de manipular a massa. E numa delas, o pastor, quando ele está encerrando o culto e começa a dar a bênção final, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, ele começa a ser elevado ao ar. Porque ele tem fios invisíveis presos no corpo dele, é tudo por equipamento. E à medida que ele vai dando a bênção e vai sendo elevado, já tem fogos de artifício, jogo de luz piscando sobre a congregação e tudo isso. E cada domingo eles têm que apresentar uma novidade para que o povo venha à igreja. O ibope de Jesus anda bem fraco. Eu conheci o Evangelho aos 19 anos de idade. E quando eu aceitei Jesus, eu estava muito bem. Eu tinha um bom emprego na Embraer. Eu tinha grana no bolso. 19 anos, eu era muito mais bonito que sou hoje. Solteiro, morava sozinho, ninguém para mandar no meu nariz. Eu me divertia como eu queria. Eu não precisava de Jesus quando eu vinha a Jesus. Financeiramente, socialmente, eu estava muito bem. Tinha meus amigos, minhas diversões, meus programas. Grana, sustentava o meu vício muito bem, mas dentro de mim um vazio tão grande que só alguém do tamanho dele conseguiu preencher. Irmãos, eu pirei quando encontrei-me com Jesus. Aquela loucura santa. Eu tinha vontade de rir e de chorar, não sabia qual que eu fazia. Se eu chorar para depois rir, ou se rir para depois chorar. Eu fazia os dois, eu ria e chorava. Eu andava pela rua, a turma olhava para mim e ficava com dó de mim, coitado, aquele moço, tão novo, já ficou lelé da cuca. Mal sabiam eles a alegria da salvação, o gozo do Espírito que eu tinha na minha alma. E isso nunca acabou. É Cristo quem nos prende, Cristo que nos atrai. Cristianismo é paixão por Cristo, é gamação por Jesus. Não é a igreja bonita, não é o conforto, não é o ar-condicionado, não é a programação, não é um teatro que vai fazer. Cristo me atrai, Ele me prende com cordas de amor. Tem que ser isso. Uma outra coisa que marca a igreja brasileira hoje é uma aversão pela verdade. Eles não conseguem mais ouvir a sã doutrina. Certos vocábulos da Bíblia, certas posições bíblicas importantes, já não se pode falar mais, ofende as pessoas e tudo isso, não querem mais saber disso.
Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tenho visto Deus operar. Oro pelos enfermos também. Creio tanto no poder de Deus que às vezes eu vou num velório, chego perto do caixão e digo baixinho: levanta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus. Um dia ainda vai dar certo. Eu só quero, irmãos, o meu maior desejo, que você não vire presa fácil de ninguém. É só isso que eu quero. E isso é querer mal? Não, eu quero que você seja livre em Cristo. Ninguém de vocês precisa ser escravo de nenhum charlatão por esse mundo afora. Você pode ser firme em Cristo, viver uma vida espiritual saudável. É isso que eu desejo para você.